Jesus nos ama e por isso mesmo Ele nos está peneirando. Se Ele te ama, Ele vai te peneirar. Se você é filho, se você não é joio, se você é trigo, mais hora menos hora, você passa pela peneira. Mais hora ou menos hora você se depara com circunstâncias que vão te levar ao mesmo ponto zero que Pedro precisou estar. Agora, Ele me ama e se vai me peneirar, que seja para a sua glória, que não seja para a desistência, que não seja para que eu me afaste, que não seja para que eu me decepcione, que seja para a glória de Deus. Se Ele vai me peneirar, então que Ele alcance todos os seus objetivos ao me peneirar, que Ele me purifique, que Ele me santifique, que toda impureza vá embora, que toda a casca, que toda a palha seja levada pelo vento, mas que eu me transforme numa pessoa melhor, que eu me transforme numa pessoa mais preparada, que eu me transforme numa pessoa de fé mais fortalecida. Se nós vamos ser peneirados, que isso seja para a glória de Deus, e se você crê, aplauda forte ao Senhor e dê a Ele a glória. Pedro aqui precisaria mostrar o valor da sua fé. O valor da fé de Pedro seria comprovado quando depois da peneira ele continuasse crendo. Quando depois do teste ele mostrasse uma fé de boa qualidade. Diga em voz alta, uma fé de boa qualidade. É a fé que persevera, é a fé de boa qualidade. Então quer dizer que nem toda fé é fé, que nem toda fé tem uma boa qualidade. Sim, a sua fé só mostra o seu valor quando você passa pela peneira e depois dela continua crendo e perseverando. Tem coisas que têm qualidade, tem coisas que não têm qualidade com a fé igual. Você lembra quando você era maconheiro? Alguns não, né? Graças a Deus. Mas bastante aqui lembra, né? Tem uns rindo para mim agora aqui, ó. Você lembra quando você era maconheiro? Que alguém chegava para você e falava, ó, tem um bagulho aqui para você experimentar. E aí você fumava achando que você era bem louco e não era. Era uma paia. Não servia, era ruim, tinha má qualidade. Uma vez, nessa história escura que eu tive na minha vida, afastado de Deus, usando droga, eu comecei a desconfiar que a minha irmã também usava. E eu sei com o que eu vou contar aqui, eu vou começar uma guerra, porque nos próximos cultos ela vai tentar contar alguma história para denegrir a minha imagem, mas eu vou correr o risco. Comecei a desconfiar que ela estava usando. Aí um dia eu cheguei em casa da faculdade, minha mãe estava para chegar da escola, só que ela chegava antes. Fui na cozinha, peguei um guardanapo, achei os temperos da minha mãe, peguei um potinho de orégano e fiz um cigarro de maconha de orégano, um baseado de orégano. No ato de se fazer o cigarro, ela chega, e aí eu queria saber qual ia ser a reação dela. Ela regolou um olhão e falou, você é louco? A mãe está chegando. Eu falei, agora eu vou descobrir. Falei, mas ela vai demorar um pouquinho. Até ela chegar aí deu uns 20 minutos, né? Ela olhou para os lados, passou a mão no cigarro que eu tinha feito, correu para o quarto, foi para a janela, acendeu a bucha, fumou, parecia uma sapora, voltou, com os olhinhos tortos assim, falou, bagulho é louco, irmão. Disse para vocês, só que não era. Então a fé de má qualidade é essa. Ela nega essa história até hoje, ela com certeza na próxima pregação dela, vem para o contra-ataque, mas não tem problema. A fé sem qualidade é essa, não funciona. Aí eu falei, em maconha tem gente que escuta e fala, sabia, nessa bola de neve só tem maconheiro. Não é verdade não. Um dia falaram para o meu pai,
o que eu vou fazer nessa igreja aí? Lá só tem maconheiro. Ele falou, por isso que você tem que ir. Diga para o seu vizinho, não precisa. Se você frequenta a igreja já há algum tempo, você continua queimando, a mensagem que você está emitindo a Deus é que Ele não é suficiente para você, e que você está precisando de algo a mais para ter paz, para ser feliz, para colocar seu coração e suas emoções em dia. Mas a maconha não faz mal para mim. Claro que faz. Por que você acha que a marcha a favor da maconha não deu certo? Você já viu um maconheiro querer marchar? Imagina quanto tempo ia demorar para terminar a marcha da maconha. 6 meses depois ele acabou de andar a Paulista inteira. Claro que faz mal. Um dia desses eu cuidando de uma ovelhinha aqui querida, ela falou, eu amo a Deus, mas não quero parar de fumar maconha. Eu falei, mas por que você fuma? Me ajuda a me concentrar para estudar. Eu falei, que bom. Então vai na célula quarta. Não posso. Tenho aula, faço faculdade há 4 anos. Tudo bem, então você já está terminando, né? Estou terminando nada, vai demorar muito. Estou com várias DPs. Se você estiver por aqui, meu anjo, receba o amor do seu pastor. Verdadeira fé, amados, exige exclusividade, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Sabe quando ela acontece? Quando você confia em Deus, não em homens, não em você mesmo, nem ainda naquilo que Deus pode fazer, mas em Deus. Se sua esperança está em seres humanos, deixa eu te avisar, eles são tão falhos quanto você. A frustração e a decepção são palpáveis, se sua confiança está em homens. Eles são vulneráveis, são inconstantes, te amam aqui, ali já te odeiam, hoje estão do seu lado, amanhã vão embora, sem maiores explicações. Se você confia em você mesmo, você é limitado. Por mais preparado que você esteja, você vai esbarrar nesses limites. Agora, o que Deus pode fazer, nem sempre ocorre quando nós imaginamos ou quando imaginamos. Então minha fé não tem que estar no que Ele pode fazer. A única maneira de me manter de pé, independente do tamanho da peneira, é depositar toda a fé que está dentro de mim em Deus. E essa fé não será vã. A sua fé, a sua crença, a sua convicção vão produzir saúde emocional, inteligência espiritual, o equilíbrio e a sobriedade necessária para te manter nessa corrida. E aí no momento que a adversidade atravessa o seu caminho, a sua fé vai revelar a evidência para os outros, do favor de Deus, do cuidado de Deus, por aqueles que fazem dele seu abrigo e sua rocha, sua fortaleza. O que essa história aqui nos ensina? Que a confissão da fé será testada. Pedro, o apóstolo, nunca escondeu a sua disposição de pagar o preço por amor a Jesus, fosse ele qual fosse. A fé de Pedro não era secreta. Ele declarou que, se necessário fosse, ele iria com Jesus até a prisão e a morte. Agora, a confissão de Pedro estava sendo testada. Quando eu faço a confissão da minha fé, eu tenho que me preparar para os testes, eu tenho que me preparar para as provas. Pedro fez declarações que agora estavam sendo provadas. E quando você diz, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é a minha rocha, nele eu confio, Senhor me usa, envia-me a mim, conta comigo, essa sua declaração de fé vai te levar a testes, ela tem que ser provada. Você precisa saber o quão a sério você leva a sua fé. Deus precisa saber se pode confiar no que você está dizendo. A confissão de fé traz a prova.
Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que conviver com o fato de que Deus pode nos peneirar. Nós somos trigo. Agora, com a confissão da fé, você se candidata ao teste. Você está dizendo: eu sou um possível instrumento em tuas mãos, assim como Pedro, eu irei contigo até o fim, se necessário for eu morro contigo, eu sou crucificado como o Senhor foi. Então essa confissão, essa declaração vai te levar a ser provado. Agora, qual é o tamanho da minha fé? Quão forte é a minha fé? São perguntas que ficam sem respostas até a peneira chegar, até a prova chegar. Enquanto isso não acontece, alimente sua fé, fortifique a sua musculatura espiritual, para enfrentar os dias ruins com o mesmo ânimo, mesma alegria e mesma fé que você enfrenta os dias bons, que você comemora as festas, que você celebra as vitórias. Quando Jesus avisa Pedro, ele está preparando o seu discípulo, ele está dizendo: Pedro, se prepare. E quando você se prepara, quando você tem uma visão clara sobre os processos através dos quais Deus levanta os seus, você constrói um sistema de defesa para a sua fé e para a sua aliança com Deus. Era exatamente o que Jesus fazia com Pedro. Pedro, vigia, Pedro, você não está tão bem quanto você achou que estava. Eu te chamei para orar 1 hora comigo ali, você não conseguiu orar 1 hora, você dormiu. Você está vulnerável, mas eu orei por você, Pedro, para a sua fé não desfalecer. Então perceba que a oração de Jesus por Pedro não foi: Senhor, livre Pedro da peneira. Não permita que Pedro seja peneirado. Não, ele será peneirado. A oração de Jesus foi que a fé dele não desfalecesse. Pedro, eu orei para a sua fé não esmurecer. E olha o que Jesus disse a Pedro: quando te converterdes, confirma teu irmão. Jesus estava dizendo: tem muita coisa aí dentro que ainda tem que mudar. Quando isso acontecer, aí você confirma os teus irmãos. Porque Pedro, ninguém tem direito de ensinar o que não aprendeu. E a autoridade nunca será plena em área nenhuma, até que nós tenhamos sobrevivido aos testes válidos para a nossa fé, que validam a nossa fé. Não é fácil ser peneirado, porque no meio do processo você tem que lidar com os críticos. Muitas vezes as pessoas que mais criticam são aquelas que menos sabem acerca da tribulação. Normalmente as pessoas que mais criticam nunca trilharam o caminho que você está trilhando, nunca foram moldadas pelo fogo, não têm a mínima ideia do que você está passando. Então, se você está numa peneira antes de receber qualquer crítica, se pergunte: quem está me criticando? Ele já calçou os meus sapatos? Ele vive a minha vida? Ele já passou pelo vale que eu estou passando? Ele já fez aquilo que eu estou fazendo? E antes de criticar qualquer um, faça a mesma pergunta: será que eu já passei pelo que ele está passando? Eu já fiz o que ele fez? O que eu estou dizendo aqui vai ajudá-lo? Ou é só um palpite de quem fala porque tem boca? Eu só consigo ajudar alguém de verdade quando eu estive naquele lugar e disse: eu sei como é, eu passei por aí, mas eu venci. É o que Jesus faz conosco. Eu estive nesse lugar, eu senti o que vocês sentem, mas eu venci, eu passei por aí, por isso eu garanto vitória. Como é que vai opinar se você mesmo não passou pela peneira? Jesus disse: depois da peneira, depois você confirma os seus irmãos. Então não julgue alguém cuja história você não conhece, você não tem ideia da cicatriz que essa pessoa tem, que ela carrega, das lições que ela aprendeu, da sabedoria que está em seu coração. Não critique sem saber a história, não critique o que você não conhece, porque crítica é sinal de imaturidade. A crítica nasce na falsa crença de que você é melhor do que a outra pessoa. Toda vez que você enfrentar uma provação, tenha
no coração a sabedoria de que isso é uma evidência da fé. Eu só estou sendo testado porque minha fé se evidenciou, se destacou, ela é verdadeira. Eu sou trigo.